Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus e seja bem-vindo aí ao canal BioLife Fácil. E aí galera, suave? Meu nome é Matheus, como eu já disse no começo, né? E bom, hoje a gente vai dar sequência ao nosso assunto de citologia, falando de transporte através da membrana plasmática, né? Então, se você já apoiou da ideia e já gostou dessa temática desse vídeo, então já deixa aí seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, tá? E também, claro, compartilha aí com seus amigos, aquele amigo que gosta ou que não gosta de biologia e tá precisando daquele help maroto, beleza? Então bora pro vídeo. Bom, galera, pra gente começar esse vídeo, antes da gente falar propriamente dito do transporte em si através da membrana plasmática, nós precisamos saber de uns conceitos base para a gente não se atrapalhar com esses transportes, sabe? Que muita gente confunde. Primeira coisa, a gente vai ter que saber o que é a tonicidade, o que é um meio hipertônico, meio isotônico ou um meio hipotônico, e a gente vai ter que saber diferenciar solvente de soluto. Então vamos por partes. Primeiro, tonicidade. O que é tonicidade? É saber se aquele meio é meio hiper, hipo ou isotônico. O que é um meio hipertônico? Meio hipertônico é onde está maior concentração de soluto, onde tem mais substância. Lá onde tem a maior concentração de soluto, meio hipertônico, né? Tem muita tonicidade. E o meio hipotônico? Hipo já diz menos. Então a menor quantidade de soluto, né? Basicamente é isso. E aí tem o meio isotônico. Iso já diz iso. Iso é igual. Então naquele meio tem a mesma quantidade de solvente e de soluto, tá? E aí nós temos o solvente e o soluto. O que é solvente e o que é soluto? Soluto, de forma geral, é aquela substância, qualquer uma que seja, que se dissolve no solvente. E no nosso corpo a gente vai trabalhar com a água, que é o principal solvente, entendeu? A gente sempre vai trabalhar com a água. E o solvente é a substância que dissolve o soluto, no caso, a água, beleza? Bom, galera, agora sim nós podemos começar a introduzir o assunto de transporte através da membrana. Primeiro, esses transportes são divididos em dois, o transporte ativo e o transporte passivo. Vamos estudar primeiro o transporte ativo. O transporte ativo, dentre as características, tem que ele é contra o gradiente de concentração. O que seria o gradiente de concentração? Gradiente de concentração. Uma substância ser a favor do gradiente de concentração é o soluto passar do meio hiper para o hipo. Sempre hiper para o hipo. Isso daí é a favor do gradiente de concentração. Contra o gradiente de concentração é passar do hipo, de onde tem menos, para onde tem mais, que é o hiper, entendeu? Então, o transporte ativo é contra o gradiente de concentração, ou seja, aquela substância vai passar do meio hipo, onde tem menos, para o meio hiper, onde tem mais. E o exemplo que a gente vai usar, e outra coisa muito importante, no transporte ativo há gasto de energia, então a célula gasta energia, gasta ATP para realizar esse processo. Um bom exemplo de transporte ativo que é bem utilizado é a bomba de sódio e potássio, que vocês estão vendo aí, sabe? E aí, vocês estão vendo aí a membrana e a bomba, né? É tipo a bomba é tipo uma proteína integral, entendeu? Não é uma proteína integral, mas é parecido. Vocês estão vendo aí que tem Na saindo e K entrando, entendeu? Por quê? Porque a célula, ela necessita mais de K do que de Na, entendeu? Então, o que é que vai acontecer? Enquanto 3 moléculas de Na saem, 2 de K mais entram, porque isso vai depender muito do que tem em maior quantidade na célula e do que a célula precisa mais.
tá? Então, só se lembrar, bomba de sódio e potássio, o objetivo é realizar as atividades metabólicas celulares, do que tem mais para o que tem menos, entendeu? Então, é retirar o sódio de lá, entendeu? Que é o que tem mais, e pegar o potássio, que é o que ela vai utilizar nas atividades metabólicas, tá? Bom, galera, agora a gente vai falar sobre transporte passivo. Primeiro, a gente tem que se lembrar que o transporte passivo ele é dividido em três, que é a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Nós vamos estudar esses três, tá? Mas dentre as características gerais do transporte ativo ou do transporte passivo, ele é a favor do gradiente de concentração, né? Passa do hiper para o hipo, e ele não gasta energia, ou seja, não há gasto de ATP, beleza? Aí agora, vocês estão vendo aí o processo de difusão simples, que se caracteriza pelo quê? Que é quando o soluto passa do meio hiper para o meio hipotônico através da bicamada de fosfolipídios. E como é que, aí você me pergunta, como é que eles vão passar se um fosfolipídio e outro são tão colados? Porque as substâncias que passam por difusão simples através da bicamada, elas são substâncias pequenas. Por exemplo, o oxigênio. O oxigênio é uma substância pequena. Então, uma molécula pequena, né? Então, acaba conseguindo passar com uma certa facilidade. E bom, agora a gente vai falar sobre a difusão facilitada, tá? Que agora vocês estão vendo aí o processo de difusão facilitada, que aí o processo de difusão facilitada ocorre transporte de soluto através do meio, não, do transporte de soluto do meio hiper para o meio hipotônico, do mesmo jeito que a difusão simples. Só que nessa difusão especificadamente, o soluto, a substância que deve entrar ou deve sair, vai passar através de uma proteína integral, né? Que é aquela proteína maiorzona, né? Que ela tem de vários tipos. Tem a aquaporina, tem a que forma canais, né? A proteína cana... Eita, eu esqueci. Mas tá aparecendo aí, tá? E bom, o soluto ele passa através dessa proteína integral que funciona como um canal de transporte, ou seja, por isso é a difusão facilitada, porque facilita o transporte de outras substâncias maiores, como macromoléculas, como a molécula da água, H2O, tá vendo? Uma molécula muito grande para passar pela bicamada de fosfolipídios. Então, a proteína integral ajuda a essa substância passar pela membrana. E bom, para fechar o vídeo temos osmose, que é o processo mais complicado que eu acho você entender. Porque primeiro, osmose, ela ocorre do meio hipo para o meio hipertônico, entendeu? De onde tem menos para onde tem mais. Só que aí os papéis se invertem. Agora tá aparecendo aí a imagem da osmose e ocorre o quê? Ocorre transporte de água do meio hipo para o meio hiper, ou seja, ocorre transporte de solvente do meio hipo para o hiper. Vocês estão vendo aí que essa hemácia, no primeiro momento, quando o meio tá hipotônico, o que é que vai acontecer? Dentro dela, se tá saindo água e tá ali embaixo dizendo meio hipotônico, isso quer dizer que lá dentro da célula tá um meio hipotônico e fora dela tá um meio hipertônico. Então por isso que sai água, porque a água passa do meio hipo para o meio hipertônico. Então a água sai da célula e a célula acaba murchando. E aí na hemácia do meio é um meio isotônico, que é a quantidade de água que entra é a mesma quantidade de água que sai, né? E temos a última célula, que é quando a célula é um meio hipertônico. Vocês veem que a água está entrando. Então, fora da célula é um meio hipotônico. Então, quer dizer que a água vai passar de fora para dentro. E aí a célula fica daquele tamanho, bem gorda, né? E bom, galera, é isso, né? Simples, fácil, rápido, né? Tranquilo.
Se você quiser tirar alguma dúvida, bota aí nos comentários, tá? Deixem aí. E, bom, se você quiser rever o vídeo, reveja, porque é realmente um assunto novo, não sei o que, é um pouco difícil. Mas se você gostou, deixa aí o seu like, tá? Não se esquece, compartilha aí. Então eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui.